Começa a partir de agora. Pronto Atendimento. Olá, ouvintes da Rede Boa Nova de Rádio. Boa tarde para você que está aí na nossa sintonia, acompanhando o Pronto Atendimento. Mais um programa, mais uma semana, né? Mais uma semana, segunda-feira. Tá tudo bem por aí? Aqui também tá tudo bem, hein? Vamos juntos para o Pronto Atendimento, esse programa que você pode tirar sua dúvida sobre espiritismo. Tem uma dúvida por aí? Manda para cá para a gente poder botar em pauta para que seja respondido, beleza? Fernanda Lima, tudo bom? Jefferson Carvalho, Valdeci Lourenço, Vera Lúcia, Thaís Cabenguelê, equipe FEAL, trabalhando e levando este conteúdo exclusivo até aí onde você está, hein? Obrigado pela companhia mais uma vez. Segunda-feira, então, começando essa nossa programação tão importante que é o nosso pronto atendimento, né? E temos mudanças chegando por aí e sempre para melhor. Espero que você esteja sempre com a gente. Você que já acompanha a nossa Boa Nova há tantos anos, né? Muito obrigado a quem é sócio, né? E a Maria do Socorro, que é a sócio número 1, né? Maria do Socorro, lá em Sorocaba, e tantos outros que seguiram ali e estão firmes até hoje, né? Ajudando nesse trabalho de divulgação da Fundação Espírita André Luiz. A Rádio Boa Nova é uma emissora espírita que pertence à Fundação Espírita André Luiz. Muito obrigado por estarem aqui sempre com a gente. Boa tarde para os comunicadores convidados da segunda-feira que vão responder as dúvidas de ouvintes e telespectadores de hoje. Paulo Reis e César Carvalho. Tudo bem, Paulo? Boa tarde, agora sim. Tudo bem, Alexandre? Pessoal da técnica, né? Como a gente sempre agradece. E a você, o ouvinte da rádio, telespectador, né? Que estejamos todos bem aí e tenhamos um excelente programa hoje. Tudo bem, César? Tudo bem, Alexandre? Boa tarde aos caros ouvintes, telespectadores, internautas, a equipe técnica, para que nós possamos estar juntos, que tenhamos hoje um excelente programa. Muito bem, a gente começa sempre com uma oração, vamos lá? Seu Paulo Reis. Vamos lá. Agora, fechar os nossos olhos, né? Nos interiorizarmos, para que possamos receber toda a inspiração, as energias, esses fluidos amoráveis, harmonizados, né? Que cada um de nós, onde quer que estejamos, possamos receber essa fluidificação do mais alto, dos mentores da Fundação André Luiz, dos mentores da rádio, da TV, e, por que não, também dos mentores da Casa de Paz e Amor, onde eles sempre estão conosco, né, neste programa. Possamos todos ser abençoados em nome do Cristo, e como ele disse, quando um ou mais se reunissem em seu nome ou em nome de sua doutrina, ali ele estaria. Que ele esteja conosco hoje, agora e sempre. Obrigado. Muito bem. Agora, você ouvinte, anote aí o nosso telefone para você enviar a sua pergunta. Ligação gratuita no 0800 979 50 11. 0800 979 50 11. Também você pode ligar em 2457 5011. 2457 5011. E tem o nosso WhatsApp, que é o 99643 3827. 99643 3827.
E você pode mandar a sua pergunta também no nosso Facebook Rede Boa Nova de Rádio e no Facebook da Rede Boa Nova de Rádio, no YouTube RBN TV MM, anotando aí, já digita direto lá, RBN TV MM. E ainda temos a nossa TV Mundo Maior. Então, você vai lá em tvmundomaior.com.br e ali tem chat, ali ao lado. Você pode fazer a sua pergunta por ali. Opa, meu áudio aqui, que eu também estou abrindo no RBN aqui para conferir. Ainda não temos os nossos ouvintes por aqui. Já já a gente começa a trazer também as participações, sempre muito importantes. Bom, estamos aí, aguardando ainda que enviem as suas perguntas no WhatsApp e telefone, nenhuma ainda. Cadê o povo da segunda-feira? Que segunda é um dia maravilhoso, o segundo dia é o dia de bênçãos, um dia de alegria, né? Um dia que a gente recomeça a nossa semana. E eu quero dizer para você sobre a mudança, né? Nós temos aí uma programação que na próxima semana, vocês já devem ter ouvido aí de manhã, né? Começamos a divulgar para você da nossa mudança nos programas ao vivo. Então, estaremos com programações ao vivo pela manhã. À tarde não teremos o ao vivo, mas teremos, claro, a programação normal e com os conteúdos exclusivos dos nossos comunicadores parceiros, os voluntários que aqui enviam seus programas há tantos anos, né? Participam conosco. Algumas mudanças e sempre para melhor, né? Os ajustes que são sempre muito importantes. Quem está aqui acompanhando há tanto tempo a nossa Boa Nova já viu várias modificações, né? Por isso que a gente precisa diversificar, modificar, trazer novas parcerias, novos comunicadores, às vezes um ajuste de um horário ali para cá, né? Então, isso é muito bacana e acaba prestigiando também, privilegiando também pessoas que não conseguem acompanhar, às vezes, um conteúdo em um determinado horário. Ah, só passa tarde, eu não consigo acompanhar. Claro, os programas ficam também offline, mas é muito bom poder atender, né? De ciclos em ciclos, vamos dizer assim, em tempos, aos outros ouvintes das outras faixas horárias aqui da nossa Rádio Boa Nova. Então, fique atento, porque se tem mudança, você vai conferir no site da Rádio Boa Nova, é óbvio. Então, você vai chegar lá no site, semana que vem já vai estar aí disponível para você como está na programação, porque você vai perguntar, mas e aquele programa que eu gosto, tal programa? Vai achar onde? Na programação da Rádio Boa Nova, vai lá em radioboanova.com.br para você saber como é que vai ficando nessas mudanças, tá bom? Só sei que cada vez que é realizado uma mudança é para melhor, tenha certeza disso, e nós estaremos a segunda-feira já, dia 4, né? Gente, o mês já foi embora, né? Estaremos às 11 horas da manhã. Pronto atendimento, 11 da manhã. Vem junto com a gente, hein? Estaremos esperando vocês aí também, nesse novo horário. O César Carvalho, tem ouvinte SOC do Bom Clima, que ela mandou uma pergunta, que é o seguinte: o espírito, ao programar na sua reencarnação, e o seu anjo guardião percebe que a programação solicitada não será possível do espírito assumir, esse anjo guardião e os espíritos encarregados desta reencarnação podem intervir? Boa tarde, SOC. É sempre bom você estar conosco. Minha cara amiga, todas as reencarnações, elas são naturalmente planejadas. Tem aquele grupo de espírito, né, que está no início das suas reencarnações do reino nominal, que não tem absolutamente nenhuma condição de participante, e quando chegamos à condição de poder participar do nosso planejamento,
dialoga-se sobre as necessidades para a próxima reencarnação e nós podemos ali, muitas vezes na nossa presumida autossuficiência, falar, não, mas pode encaixar mais isso aqui, que eu vou ter condições de poder estar assumindo, de poder estar resolvendo. Mas é lógico que ali os planejadores, como a gente vê lá no capítulo, no livro Missionários da Luz, né, que fala da reencarnação dos Segismundos, acho que é capítulo 12, 13 e 14, né? Tem lá o departamento próprio de planejamento reencarnatório, tem os técnicos, né, especializados no processo de planejamento, e, naturalmente, esses técnicos, e também aquele que será o seu mentor espiritual da próxima reencarnação, naturalmente está ali para poder dialogar com você e, através desse diálogo, deixar bem claro o que é que, nesse momento, a sua estrutura espiritual permite assumir. Porque eles sabem que, muitas vezes, na nossa ânsia de reparação, desejamos assumir compromissos que nós não teremos capacidade, naturalmente, de cumpri-los. E aí poderá agravar mais ainda a nossa situação, em vez de nós, naturalmente, estarmos resolvendo aquilo que é necessário. Então, sim, tanto os técnicos especializados como aquele que será o mentor espiritual têm total condição de estar, digamos assim, interferindo no processo. Como existem casos, como narra lá no Missionário da Luz, que o próprio espírito que veio a seu planejamento reencarnatório, ele poderá abdicar de alguma coisa, como tem um caso lá de um planejamento reencarnatório, de um espírito na configuração feminina, que ela chega para o Manassés, né, que é o técnico especializado, e diz assim, olha, eu não quero mais esse tipo de corpo físico. Esse tipo de corpo físico, nas minhas últimas reencarnações, só me causou problema e me levou a fracassos. Que era uma beleza, uma plástica muito bonita, enfim, né? Ela disse, nessa minha próxima reencarnação, eu quero passar desapercebida dos olhos dos homens. Porque nas outras reencarnações, pela própria fala dela, a questão da sexualidade interferiu muito pesado com ela e levou ela a fracassos. Aí eles reconfiguraram dentro daquilo que ela solicitava, e quando ela chegasse na puberdade, quando estivesse encarnada, ela teria uma disfunção da tireoide, e ela iria mudar toda a sua aparência física, ela iria engordar, né? E pelos valores métricos dos homens da época, ela não seria uma mulher desejada. Então, ela conseguiria passar naturalmente, digamos assim, com mais facilidade por esse processo. Então, tem todas essas possibilidades, viu, Soque? Valeu, Soque, sempre participando com a gente. Lembre-se que na semana que vem começa às 11 da manhã. Boa tarde para... Aqui no YouTube ninguém, por enquanto. Vamos aqui para a próxima pergunta para o senhor Paulo Américo dos Reis. Se não falar um Américo em casa, a situação complica. Né? Não gosta do meu sobrenome? Não, meu sobrenome tem que falar. Não, você sabe que é do papai ou da mamãe, tem que falar os dois. É isso aí. Paulo Américo, querido, vamos lá. Agora tem o Salatier Buzetti, da Ilha Solteira. Pergunta o seguinte, Paulo. Como se explica a premonição onde já se sabia que o cordeiro seria imolado 1000 anos antes do acontecimento? Então, as pessoas que participaram do ato foram instrumentos para este acontecimento? Interessante a sua pergunta. Antes de tudo, boa tarde. Em verdade, sim, né? O Cristo, como se diz, preparou-se por um período de 1000 anos, não é? Para poder estar junto a nós, pois é muito sacrificante, complicado, né? Um espírito já nas esferas crísticas poder reencarnar, voltar ao mundo material, né? Pois tem que se adensar em muito o seu corpo
perispiritual, não é? Sim, estava, e veio esse planejamento, né? Como o próprio Cristo disse, os profetas vêm e informam. Quem eram os profetas? Eram espíritos, né? Que já mais próximo do entendimento e do contato com o Cristo, não é? Recebiam essa incumbência, não é? Como ele, né? O exemplo clássico é de Judas, não é? Ele sabia, não é, que Judas iria, vamos dizer assim, entregá-lo, né? Por quê? Aí é que é o equívoco entre muitas pessoas e muitas religiões. O amor que Judas tinha pelo Cristo era muito grande. E ele estava vendo que o Cristo não iria fazer ou tomar as atitudes que ele ainda, dentro do nível evolutivo dele, esperava. Porque, queiramos ou não, quando a gente reencarna, é aquela questão, né? O meio influencia-nos em muito. Nós temos que ser espíritos muito equilibrados para não sermos influenciados pelo meio. E Judas foi muito influenciado pelo meio. E ele faz a delação, né? Entrega a Jesus, porque ele achava que o Cristo, então, naquela última hora, ele, no estalar de dedos, ele ia derrogar tudo. E o que houve? Um equívoco dele de interpretação. E assim muitos outros. Mas a doutrina espírita também explica que você também tem o seu livre-arbítrio e no momento determinado, X, você poderia não tomar e ser um instrumento daquele fato, né? Há 2000 anos, está lá o senador Públio Lentulus, tem o direito, não é? Que foi raro, de ter um diálogo, ele e o Cristo. E o Cristo mostra para ele, não é? O que iria acontecer se ele continuasse com a forma, as atitudes dele. E aí o mundo material, né, o meio influenciou demais, até pelo espírito que ele era. Né? Ele era um espírito que poderia, na hora, né, H, por exemplo, ou antes, ter evitado que o Cristo fosse ao julgo. Né? Mas não, é isso mesmo. É aquilo que eu sempre digo, Deus conhece-nos muito melhor do que nós mesmos. Ele sabe muito melhor do que nós iremos realizar diante de algumas situações. Não é? Por isso que quando a gente, na nossa prepotência e arrogância, né, fala, não, espera aí, eu quero resgatar-me mais débitos do passado, não, me manda mais isso, mais isso, mais isso, que eu vou enfrentar. E o Cristo, a justiça divina, vem falar, filho, essa só, e tenho certeza que você já vai ter uma imensidão para conseguir cumprir. E é a verdade, porque o que a gente lê hoje nos livros, se lermos André Luiz, o que tem de espírito devedor e que falhou, mais se comprometeu do que resgatou, então é conclusivo. Obrigado. Muito bem, Sr. Paulo. Abraço aqui para... Cadê as pessoas do Facebook? Eliette Miranda, boa tarde. Simone Dias de Suzano, Sebastiana Lutiene, Terezinha Goulart, boa tarde. Nascemos no lugar certo com as pessoas certas. João Batista de Caculé, na Bahia. Muito bem. Rosana Carvalho, Dulce Neves. Rosana Carvalho, vou passar a pergunta para o César Carvalho. Como praticar o espiritismo no dia a dia, César? Sei que viver praticando o bem e ter bons pensamentos é muito importante, mas sinto falta de dicas práticas para colocar o espiritismo no meu cotidiano. Muito bacana, hein? Vamos lá. Minha cara
A prática do Espiritismo está diretamente ligada ao estudo que nós fazemos do Espiritismo. Debruçar sobre o Pentateuco Espírita, debruçar sobre as obras de André Luiz, psicografia do Chico, do Divaldo, Dona Ivone Pereira. É transformar o conhecimento em ferramentas em nós. Então, assim, não é aprender Espiritismo, é apreender Espiritismo, reter em nós o conhecimento espírita e transformar em ferramentas. Como é que é essa prática? Qual é a base da filosofia de Jesus? Ama teu próximo como a ti mesmo. Jesus reafirmava, só faça ao teu próximo aquilo que você queira para você. Ou seja, é um exercício, é criar em nós uma disciplina diária, um exercício diário de buscar nessa ética de Jesus a nossa relação para conosco mesmo e para com o nosso próximo. No Evangelho está lá que o nosso primeiro dever é para conosco. Em segundo lugar, o dever para com o próximo. Eu não posso ter dever para com o próximo se eu não tiver dever para comigo. Dever no intuito de me amar, dever no intuito de me preservar. Assim, eu vou criando em mim a condição de também estar amando o outro, respeitando o outro, compreendendo o outro, perdoando o outro, sendo proativo ao outro, buscando o exercício da proatividade para com o outro. É lógico que nessa condição de nossa de evolução, criar essa disciplina vai exigir muito esforço da nossa parte. Mas nós podemos, por exemplo, criar uma metodologia. Você senta, pega lápis, papel e você vai colocar assim, virtudes. Embaixo da palavra virtudes, você escreve aquilo que você acha que você tem de virtude, tem de qualidade. Você pega do outro lado e coloca assim, atitudes negativas. O que você tem de atitude negativa, entre aspas, defeito? E você alavancando ali, o que você vai fazer? Olha, hoje eu vou acordar com um propósito, por exemplo, de combater em mim o egoísmo. Hoje vai ser o dia que eu vou combater em mim o egoísmo. Vou me focar na vigilância no egoísmo. E naquele dia você vai se esforçar tremendamente para evitar a prática do egoísmo. Isso é disciplina que nós criamos em nós e nós vamos aplicando diariamente. E nós vamos alavancando cada dia algo que nós achamos que nós precisamos mudar, que nós precisamos melhorar. Então, isso é disciplina, que, aliás, é uma disciplina que o próprio Emmanuel pediu para o Chico, né? Quando o Emmanuel tinha acordado tudo com o Chico, queriam trabalhar juntos, aí Emmanuel falou, Chico, só tem uma condição. O Chico ficou na expectativa, Emmanuel falou, olha, disciplina, disciplina e disciplina. Uma disciplina comportamental que envolvia tudo. Não é disciplina de horário, de dia, não, é disciplina comportamental que exigia e solicitava tudo. Uma melhora diária, um combate diário do homem velho que está nós mesmos, para nos transformarmos em um novo que é o ser cristão. Então, minha cara, é esse exercício diário e constante que nós precisamos fazer. E muito importante, né? Sempre buscar a ligação com o mundo espiritual através da prece. Começar o seu dia com o Evangelho, com a prece, buscando Deus, dialogando com o Criador, falando de você, da sua proposta para aquele dia. E aí, seu mentor espiritual também vai estar bem ciente e vai estar ali junto com você, te dando força, reforçando, para você poder estar conseguindo ser vitoriosa. Então, é isso aí. Criar essa disciplina e seguir em frente. Tudo bem. Boa tarde para Maria Helena Carminato. Ela diz, que pena que vai mudar o horário do pronto atendimento. Sempre assisto ao vivo, mas a partir da semana que vem vou assistir depois, também pelo YouTube. Sou de São Carlos bacana, hein? Fui em São Carlos, Rio Claro, Americana, Nova Odessa. Um abraço a todos aí, viu? Mas né, Maria Helena, as mudanças que acontecem de tempos em tempos,
E claro que a gente entende que para alguns ele fica mais difícil horário, né? Mas é o que eu falei até no início. Muitos que gostariam também de acompanhar e têm a possibilidade pela manhã, nunca conseguiram fazer por ser ao vivo à tarde, né? Então, enfim, já teve um longo tempo aqui na parte da tarde, agora também vai poder prestigiar aos nossos ouvintes, esses que estão junto com a gente aqui na Boa Nova há tanto tempo, ajudando a levar o Espiritismo por todo o Brasil, pelo mundo, e estão aí também felizes. Falam, poxa, agora vai ser de manhã, vou poder fazer minhas perguntas, mas eu torço para que vocês estejam sempre com a gente. Inclusive, Maria Helena, como você disse, né? Vou assistir depois pelo YouTube. Olha que interessante, porque de repente você tem uma pergunta, né? Justo para o pronto atendimento, você vai poder encaminhar. Como vai ficar o programa no pronto atendimento? É o que você disse. Quando você for assistir, você vai ouvir a sua pergunta. Bacana também essa sua informação, porque muitos poderão falar assim, poxa, mas eu queria continuar perguntando. Claro que ainda temos os outros programas também que são possíveis fazer as suas perguntas, né? E, geralmente o tema que já está ali em pauta, né? Mais direcionado, mas essa é uma possibilidade também bacana. Valeu, Maria Helena. Um grande abraço a todos aí em São Carlos, interior de São Paulo. Lúcia Vasconcelos, vai mudar toda a programação da rádio? Não, não é toda não. Estamos falando mesmo dos programas ao vivo. Nós teremos a programação ao vivo na parte da manhã. Tá bom? Então, os programas continuarão. Tem algumas mudanças, assim, que nem Livre Pensamento, que está à tarde, ele volta, porque ele já foi da manhã, né? Então, alguns ajustes. Mas em breve já estará disponível aí toda a grade para vocês acompanharem. E a gente está aqui ansioso, feliz pelas mudanças também, porque sempre é positiva. Vamos aqui, boa tarde, Lúcia, é a Lúcia que estou falando, né? Fábio Oliveira também. Quem mais por aqui? Agora tem a pergunta que veio pelo WhatsApp, o Clodoaldo, ele é de São Luís do Maranhão. Tem uma pergunta a fazer, eu recebi a foto do Clodoaldo, não posso mostrar a foto, mas ele está num quarto de hospital, tem uma criança, e ele está vestido de Homem-Aranha, é isso, né, Clodoaldo? É o Homem-Aranha, é isso mesmo. E ele fala o seguinte, quando nós reencarnamos, nós trazemos uma grande missão. Eu faço um trabalho com as crianças nos hospitais, colocando fantasia de heróis. Esse é o meu trabalho que eu faço com as crianças no hospital. Muito bacana isso, porque às vezes as pessoas falam de um dom, né? É um dom que eu tenho de realizar um trabalho social. E a gente vê um trabalho como esse do Clodoaldo, a gente já ouviu falar tanto dos Doutores da Alegria, e tem outros com outros nomes também, como um de um comunicador que era aqui da rádio, agora eu não estou lembrado do nome do trabalho dele, nesses modos também de ir aos hospitais e entreter as crianças, principalmente, que estão ali, né? Então, a gente pode falar disso, desse trabalho que eu vejo tão grandioso quanto quem trabalha, por exemplo, nas Casas André Luiz, diretamente atendendo os assistidos, né? Alguns com uma deficiência intelectual mais branda, outros que tem uma dependência maior do auxílio, né? Então, essas pessoas, né, como o Clodoaldo está falando, é uma missão, né, esse trabalho que eles se dispõem, que eles abraçam, porque cá entre nós, quem não está pronto para fazer um trabalho desse, que exige muito amor e dedicação, não deve abraçar um trabalho assim. E eu creio que as pessoas que abraçam um trabalho como esse é porque elas já têm no coração essa disposição para realizar, não é? É verdade, Alexandre. Clodoaldo, sabe que não existe o acaso, né? Interessante a foto que você mandou, né? Porque você estava com uma criança e vestindo de Homem-Aranha. É o meu super-herói predileto. Eu tenho várias camisetas, né, com o Homem-Aranha.
e eu não sei se você sabe, mas por que que eu, por exemplo, escolhi? Né? Na minha idade, eu assistia o desenhinho, que era aquele desenhinho que, né, nem mexia a boca tal, mas o que me impactou nesse super-herói foi uma frase que ele utilizava em todo final de episódio, né? Quando ele resolvia uma questão, que era, e eu uso essa frase também comigo quando eu faço trabalhos de auxílio, tal, e a pessoa vem e me agradece, e eu digo, não precisa, porque o amigo de sempre está ao seu dispor, né? Que é o que a frase, né? O mantra que o Homem-Aranha utiliza. Se você se ativer, nunca se ligou, mas pega os desenhos antigos, gibi antigo, e tem essa frase, o amigo de sempre ao seu dispor. Né? E é isso mesmo, não é? Mais do que a gente considerar até uma missão, não deixa de ser, mas é aquilo que eu interpreto, né? É um compromisso que nós assumimos, muitas vezes antes até do reencarne, como uma forma, né, de a gente nos redimir, nos resgatarmos de equívocos, né, que devemos ou podemos ter cometido no passado. Lá no Paz e Amor, a gente brinca um pouquinho e diz que hoje a gente está na doutrina espírita e participando de programas como esse, dando palestras, porque nós assumimos o compromisso de reencaminhar, né, as ovelhas que nós desencaminhamos em vidas passadas, né, como padres da religião católica, não é? Onde a gente fazia promoção de indulgência, né? Doe para a igreja e você está comprando o seu lugar no céu, não é? E aí hoje a gente consciente que não é através do vil metal e coisas do tipo que a gente pode comprar o nosso lugarzinho no céu, mas sim realizando trabalhos conforme esse que você faz. Seja muito feliz, não é realmente, como o Alexandre falou, para qualquer um, a pessoa, esse espírito tem que ter, né, esse preparo aí e continue, porque você vai perceber principalmente quando, se por algum motivo você não fizer, as pessoas aí vão começar a notar a sua falta. Enquanto a gente está fazendo, está tudo bonito, mas o dia que você, por qualquer motivo, não puder ir lá brincar, agradar uma criança, aí os adultos vão perceber a sua falta. Obrigado. Muito bem, perguntas pelo nosso WhatsApp. Mande aqui, ó, 996433827. 996433827. Pode ligar também, passar sua pergunta ao telefonista pelo 0800 979 5011 ou 2457 5011. Você também pode escrever sua pergunta no Facebook. Está lá o programa ao vivo, no Rede Boa Nova de Rádio, assim como no YouTube. 2 canais do YouTube aqui, o RBN TVMM e o TV Mundo Maior. Clica ali em assistir o YouTube, que assim você pode fazer a sua pergunta ali no chat, tá bom? Vamos para a próxima participação, que é do Valmir, que é de Santa Luzia, Valmir Pinheiro, de Santa Luzia, Minas Gerais. Boa tarde, irmãos. Sempre lemos sobre as colônias espirituais e muitas das vezes imaginamos um mundo distante do nosso. Um dia, refletindo, entendi que o plano espiritual é muito mais próximo que imaginava, uma vez que o tempo todo estamos rodeados de espíritos. Entendo que hoje que o plano espiritual está tão próximo, apenas não temos ainda condições de enxergar esses nossos amigos ou não. Estou entendendo certo ou errado? Desde já, muito obrigado pelo carinho de sempre. Valmir Pinheiro, que volta mais uma vez por aqui. Essa pergunta foi feita num outro momento e está aqui trazendo para
segunda-feira também. César. Boa tarde, Valmir. Com certeza, Valmir. O mundo físico e o mundo espiritual, eles se interpenetram. Nós estamos juntos. Como diz o pessoal, nós estamos juntos e grudados uns aos outros. Nós nos interpenetramos. Por exemplo, quando o pessoal fala assim, será que quando eu desencarnar eu vou para o umbral? E eu brinco dizendo, a questão não é se a pessoa fala assim, será que quando eu desencarnar eu vou passar pelo umbral? A questão não é passar. Se passar, tudo bem, é o caminho, você está passando. O problema é ficar. Mas sabe por quê? Porque nós estamos encarnados. Milhões de espíritos encarnados. Nós estamos na região umbralina. Porque a região umbralina é a região mais próxima da Terra. E o umbral ele está subdividido em várias faixas vibracionais diferentes. Então, meu caro, as regiões espirituais com a da Terra, elas se interpenetram. Os espíritos estão aqui no cotidiano conosco. Você está aí fazendo a sua pergunta, eu, Paulo, estamos aqui junto com o Alexandre fazendo o programa, possivelmente tem espíritos junto de nós aqui, compartilhando conosco, nesse momento. Então, o mundo espiritual e o mundo material se interpenetram. E as colônias, como você coloca, existem colônias nas diversas situações do mundo espiritual. André Luiz narra, por exemplo, que nas regiões do Umbralina tem muitas colônias ali de acolhimento e de assistência e socorro aos espíritos desencarnados que já ofertam a possibilidade de ser acolhidos. A colônia de Nosso Lar, por exemplo. A colônia de Nosso Lar, ela tem uma face dela que está mais ligada a uma região espiritual mais superior, mas tem uma parte dela que é a porta de entrada para Nosso Lar, que está diretamente ligado ali, o que chamam de umbral leve. Então, existe toda essa interpenetração. Nós, encarnados, como mundos encarnados, estamos juntos, interpenetrados. O que acontece é que as nossas relações com o mundo espiritual sempre vai se dar pela lei de afinidade. Sempre vai se dar pela lei de afinidade. E essa lei de afinidade, quem a construímos somos nós, através do nosso comportamento, através do uso do nosso livre-arbítrio. Aí é que nós criamos em nós o que nós podemos chamar de densidade vibratória e criamos vínculos vibratórios com quem está no mundo espiritual e compartilhamos a companhia um dos outros. Se eu estou no bem, estou cultivando companhia de espíritos que estão no bem. Se eu estou no mal, estou cultivando companhia de espíritos que estão no mal. Então, os dois mundos, encarnados e desencarnados, se interpenetram permanentemente. Muito bem, César Carvalho. Tem mais aqui participação. Temos aqui a Marlisa de Limeira, também participa com a gente sempre. Por que a TV Mundo Maior mudou o horário do pronto atendimento para de manhã a partir da semana que vem? Deveria consultar os ouvintes para ver se era conveniente, pois já há muito tempo, sempre neste mesmo horário, fica a dica. Ô, Marlisa, realmente, né? Eu concordo com você, né? Uma consulta sempre ela é bem importante, né? Por respeito a todos que acompanham. No caso da programação, nosso líder, né? Júlio Sena, Celina Sobral, diretora de comunicação, toda a direção, né, os que estão à frente, liderando a nossa rádio, a nossa emissora e a TV, tiveram várias reuniões para isso. Agora aqui, veja comigo, o pronto atendimento, ele está vindo para amanhã, mas já esse um ajuste muito importante, porque nesse caso, com uma programação que já existia de manhã, poderia, e claro que não aconteceria, porque o programa, ele, assim como os outros, tem uma grande importância, né? E o pronto atendimento, até por atender diretamente, para tirar a sua dúvida diariamente, né? Então, assim, imagina o programa sair da grade de programação. Não tinha como. E como não haverá a programação ao vivo à tarde, o único ajuste seria de manhã.
Então, está aí um ajuste que a direção fez, pensando muito para que o programa continuasse no ar, dentro da programação ao vivo, que passa a ser apenas de manhã. Então, só tinha de manhã mesmo, para poder ter o pronto atendimento, para que ele não saísse da nossa programação, tá bom? Então, esse foi o ajuste, não tinha outro caminho. Não teremos mais a programação ao vivo à tarde, então só restou de manhã. Se tivesse ainda à tarde, seria aquela questão, mas em que horário? Pode ser mais cedo, então? Não, mas a programação ao vivo será de manhã. Um abraço, Marlisa. Aqui temos de Itaquera, Iunga. Iunga pergunta o seguinte, gostaria de saber por que se fala Deus, Jesus e o Espírito Santo. Eu gostaria de saber quem é o Espírito Santo. Como é que é o nome? Perdão, Iunga. Alexandre. É Iunga. Iunga, isso. Boa tarde. Por que, né? Deus, Jesus e o Espírito Santo, né? Porque é a ligação, né, que que Jesus, né, quando encarnado, né, tinha com o Pai, não é? Porque no momento em que ele reencarna, que ele vem para o mundo físico, não é? Precisava-se que é ele próprio, né, em desdobramento, ter o contato direto com o Pai. Do mesmo jeito que nós temos um mentor espiritual que nos liga ao Cristo e ao Pai, ele precisaria fazer isso. Mas, no grau de evolução dele, ele é o próprio. Ele se desdobrava naturalmente e tinha, né, o contato com o mundo espiritual. E isso é uma forma de linguagem, né? Porque isso somos nós, na nossa inferioridade de interpretação, compreensão, é que criamos, né? Tanto que o Cristo nunca fez o sinal da cruz, até porque após a crucificação dele, né? Mas é um efeito de linguagem. Na verdade, Cristo e Jesus são a mesma pessoa, o mesmo Espírito, né? E porque muitos acreditavam que Jesus era um Espírito e o Cristo era o mentor de Jesus. Então, por isso que era, né, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O próprio Jesus era o Cristo, é um Espírito Santo, vamos dizer assim, né? Aqueles atavismos que nós temos, que os homens desenvolvem, não é? É aquilo que a gente, na doutrina, sempre comenta. Quem escreveu a Bíblia foram os homens. E os homens ainda são imperfeitos. Então, muitos equívocos e imperfeições constam na Bíblia. É isso. Obrigado. Muito bem, Paulo Reis. Tendo 1 minuto apenas para o nosso término do programa e tantas perguntas legais para passar, mas, né, o tempo. Muito obrigado. Eu que agradeço a você, Alexandre, ao pessoal da técnica, a todos que tiveram a oportunidade de trazer a sua pergunta e aos que não tiveram, né? Amanhã, depois da manhã, temos mais pronto atendimento e as outras equipes com certeza irão responder. Uma boa semana a todos e segunda-feira que vem no novo horário, no mesmo bate-canal, mas no novo bate-horário. César, obrigado. Obrigado, Alexandre. Semana boa para todos nós. Gratidão à equipe técnica, a todos que compartilharam conosco desse programa. Até segunda-feira, 11 horas da manhã. Muito bem, muito obrigado, Paulo, César, Tânia, que volta semana que vem também, pela oportunidade de tê-los continuando conosco, ajustando seus horários aí com suas empresas e tudo mais, e estarão aqui
pela manhã também. Muito obrigado. E teve tudo aí, essa busca também de conversar com os comunicadores. Queremos que vocês estejam conosco, é possível, né? E estaremos, então, com vocês na segunda-feira. Obrigado, valeu, equipe FEAL. Daqui a pouco tem plantão do Evangelho no Lar e eu volto às 19 horas aqui na Rádio Boa Nova com o RBN Notícias.